Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Pessoal, tudo bem? Então, no vídeo anterior, eu tinha gravado as uvas, só que o áudio ficou muito ruim. Então, eu decidi trazer de novo um projeto com uvas aqui para vocês, tá? Essas uvas aqui são bem parecidas com aquela que eu fiz no trabalho anterior. Então, eu estou usando aqui vermelho púrpura, vinho, uva e lilás seco. Ah, tem o violeta que é onde eu vou trabalhar com área de sombra, tá? Então, eu vou começar aqui com vermelho profundo. Ó, eu vou cobrir toda aqui. Começar por essa uva aqui e eu vou começar cobrindo ela. Com esse pincel do cabo vermelho. É um pincel menor e ele é mais fácil de eu trabalhar. E a cerda dele tá bem fechadinha. Cobri bem ele aqui. E agora eu venho com uva e o violeta. Então, eu vou trabalhar primeiro com uva aqui, ó, para fazer uma área de sombra. E eu tô trabalhando com essas uvas ainda molhada com essa cor, porque eu quero que eles fiquem bem unidos, tá? Eu vou misturar ela, na verdade, essa tinta aqui. Cobrindo um pouquinho mais aqui essa pontinha. Nossa, vou vir com um pouquinho, bem pouquinho aqui de violeta aqui. No cantinho, só para fazer essa sombra. Para reforçar um pouquinho mais, separar uma da outra. Agora, eu vou vir com o lilás seco aqui nessa pontinha, para dar aquele ar de aveludado, tá? Na casca, ó. Não vou espalhar muito. Só em algumas áreas, ó. O tecido vai dar aquela puxada e depois eu venho e faço ele novamente. Então, vamos lá. Vamos cobrir novamente essa uva. Agora eu vou fazer, é melhor fazer a menor aqui, que tá aqui embaixo, ó. Vou cobrir aqui de novo. Então, eu sempre vou fazer isso em todas as uvas. Eu vou vir cobrindo e depois eu venho trabalhando com o efeito dela, ó. Venho de novo do mesmo jeito. O uva e depois o violeta. Olha aqui, ó, debaixo do cabinho também. Eu vou dar aquela escurecida aqui. Pegar um pouquinho mais de vermelho para passar aqui na pontinha, ó. E aí eu venho com o lilás seco. E vou fazer o efeito aveludado da casca, ó. É algumas pinceladinhas só. Eu vou puxar, eu coloco a tinta, olha aqui, ó. Eu vou colocar a tinta aqui, por exemplo, nessa pontinha, e vou dar uma puxadinha na tinta, sem ficar mesclando eles, tá?
Agora, eu vou nessa outra aqui. Aí tem uma diferença. Quando eu colocar as cores mais escuras embaixo, da cor mais clara. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu trabalhei com o vermelho profundo e depois eu vim trabalhando com o uva e o violeta. Nesse caso aqui, como eu quero escurecer ela um pouco mais, então eu vou trabalhar com o violeta aqui. Olha que tá passando um cabinho aqui. Mas o que que acontece? Eu não quero que esse violeta se destaque tanto. Então, eu trabalhei com violeta e já vim com uva em cima. Ó. Vem de novo neste cantinho, deste lado aqui, ó, com o violeta e já vem com uva. E aqui eu já venho trabalhando com uva aqui. E agora eu venho com o vermelho profundo. Então, vocês vão perceber que a sombra, ela fica mais escura, ó. Ó. Ah, gente, eu tô esquecendo de uma coisa. Às vezes, quando eu quiser colocar, eu vou colocar uns pontos de luz, eu vou trabalhar com amarelo, tá? Ó, aqui. Eu tô trabalhando com um pincel pequenininho, porque ajuda muito. Agora eu vou mesclando eles aqui, ó. Vou trazendo o vermelho profundo em cima das outras cores. Ó, tô mesclando. Aqui também. Viu como deu diferença entre uma sombra e outra? Essa daqui, então, eu trabalhei com o mais escuro aqui, que seria o uva, e o violeta. E primeiro eu trabalhei com o vermelho profundo. Nesse caso aqui, eu já trabalhei primeiro com uva e o violeta aqui, ó. E depois eu vim trabalhando com o vermelho profundo. Aí já tive diferença aqui. Agora eu vou colocar um pouco de luz aqui. Aí eu venho com o amarelo, o ouro aqui, ó. Ó, só para colocar uma luz deste lado aqui, tá? E aí eu venho com o lilás seco aqui. Vou colocando sem mesclar eles, só vou puxando a tinta. Este daqui também eu vou trabalhar com o violeta. E vou puxando junto com o uva. Venho com uva aqui. Vou mesclando eles, ó. E agora eu venho com vermelho profundo. Vou colocar um pouquinho mais de violeta aqui, que eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. E aí eu venho com o amarelo aqui, para colocar um pouquinho de luz deste daqui.
Vou pegar um pouquinho do lilás seco e vou trazendo, ó, de um lado e do outro, tá? Ele não é uma luz, ele só é o efeito aveludado da uva, ó, na casca. Eu vou puxando e vou trazendo fosse batidinho, ó. Aqui vocês viram, ó, ele tá dando aquela secada, o tecido tá puxando a tinta. Depois que tiver seco, a gente vem e reforça algumas áreas, ó. Não é tudo, é só alguns pontinhos, dá aquela reforçadinha. Eu vou fazer essa aqui de cima que é mais clara. Essa daqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui com vermelho profundo de novo, cobrindo tudo. E depois eu venho fazendo área de sombra. E aqui, deste lado aqui, eu venho com o amarelo. Ó, vou misturando aqui. Bem aqui, pra me dar um volume nessa uva, ó. Agora, eu venho só com a cor uva, porque essa uva aqui, ela tá bem mais clara que as outras. Então, eu só vou trabalhar com a uva aqui, em algumas áreas, só pra dar uma sombreada nela. Mas é bem pouco. Ela tá bem em cima das outras. Eu quero um pouquinho de sombra. Aqui, ó, eu vou pegar só um pouquinho de vinho para ajudar a dar uma escurecida, mas não tanto igual essas outras, tá? Agora eu venho com o lilás seco aqui e vou dar aquela espalhadinha. Não é, a uva não é uma fruta complicada de fazer. Ela é bem simples. E a gente consegue esse efeito dessa aveludado da casca sem mesclar. Eu venho trazendo, fazendo batidinhas, ó. Agora, a gente vai fazer essa outra aqui, mas aí a gente já vai fazer diferente, ó. Fazer essa aqui de trás, tá? Então, eu vou cobrir aqui, ó. Gente, vocês têm que fazer uma por uma. Não adianta querer pintar tudo da mesma cor e depois vir fazendo os efeitos, porque aí você vai secar e algumas áreas você não vai conseguir o efeito que tá aqui, por exemplo, do aveludado da casca, a área de sombra. Então, tem coisas que vocês têm que fazer aqui tudo junto enquanto tá molhado, ó. Aí agora eu vou vir com o vinho aqui, ó. O que que acontece? Essa daqui eu vou usar o vermelho profundo como luz, tá? Então, eu vou trabalhar aqui toda com vinho, ó, nessa parte aqui, coloquei o vermelho profundo ali, vou mesclar os dois, e nesse caso aqui, quem vai ser a minha luz vai ser o vermelho profundo, tá?
E agora eu venho trabalhando com o uva, que ele é um pouco mais escuro que o vinho, e o violeta, ó. Então, aqui, essa área aqui, eu vou escurecer um pouco mais. Nem todas as uvas, elas são iguais, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Agora eu venho com o violeta. O que que acontece? Eu não quero muito que o violeta se destaque. Eu quero escurecer, mas eu quero também escurecer, fazer a sombra, mas sem que ela fique muito marcada. Então, eu trabalho com essas outras. Você me perguntaria, por que que eu não trabalho com berinjela? Porque o berinjela não vai dar a sombra natural que eu quero. Então, eu trabalho esses tons um sobre o outro, tá? Ó. E é importante que eu faça uma por uma, porque o efeito é uma diferente da outra. Agora aqui, reforçando. E aí eu venho com o lilás seco aqui. Peguei muito, mas não ponha muita tinta, não, bem pouquinho, ó. E vou trabalhar algumas áreas só puxando a tinta, tá? Esse daqui, lembrando, não é luz. Esse daqui é só a textura da casca. É uma textura mais aveludada. Então, eu posso trabalhar aqui em cima dessa área mais escura e eu vou dando um efeito aveludado nelas. Vocês perceberam, ó, a diferença na hora que eu ponho e depois, ó, quando o tecido vai puxando, ó, ela vai dando aquela suavizada. Depois que secar aqui, eu venho e mostro para vocês aonde a gente vai trabalhar. Aí a gente vem trabalhar com área de luz. Mas por enquanto eu quero esse efeito. Bom, gente, eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui, vou cobrindo, porque vocês já acho que já entenderam mais ou menos o que eu quero fazer aqui, né? Vou colocar mais um pouquinho de vermelho profundo aqui na tampinha e eu vou trabalhar elas, tá? Bom, essa daqui, ela tá bem mais clara que as outras, tá? Então, eu vou colocar a luz aqui, ó, deste lado. Então, só trabalhei com o vinho e o vermelho profundo e agora venho com o amarelo. Vou trabalhar agora com o lilás. Deixa eu só acertar essa ponta aqui. E agora eu venho com o lilás seco. Ó, eu venho trazendo a tinta, fazendo batidinho. Bom, gente, eu vou dar uma adiantada nas outras e já já eu volto, tá? Porque senão vai ficar muito repetitivo também, o vídeo muito longo. Eu adiantei aqui. Essas uvas aqui, elas estão mais escuras, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então, o que que acontece? Nessas uvas mais escuras, eu trabalhei com o vinho, o uva e o violeta. Eu comecei trabalhando com uva, tá? Ó, eu venho aqui nessa pontinha aqui, cobrindo toda ela com uva e com vinho. Tô trabalhando em círculo aqui para misturar bem o vinho com uva.
Essas são as uvas mais escuras. Ó, eu coloco bastante tinta, porque eu não vou vir retocar elas de novo. Então, eu vou colocando tinta, mesclando bem, e o tecido, ele vai puxando essa tinta aqui. Olha como que ela tá mais escura. Eu coloquei bastante tinta, mas eu não deixo a tinta, como que se diz? Eu não deixo excesso de tinta aqui. Eu espalho bem. Agora eu venho com uva aqui em cima. Essas mais escuras foram feitas assim. Olha aqui, tô colocando o violeta aqui. Venho com uva de novo para mesclar. E agora eu vou colocar um pouco de luz aqui, ó. Ó, que aí eu uso o vermelho profundo para colocar essa luz aqui. Que eu vou escurecer um pouco mais, tá? Vocês viram que no mesmo cacho de uva tem 2 tons, tá? Agora eu venho com o lilás seco e venho trabalhando aqui. Só espalhando a tinta sem mesclar. Eu coloquei a tinta aqui e tô só puxando ela, fazendo batidinhas, que é para mim conseguir o efeito aveludado da casca. Aqui na parte de baixo tem outra uva, vou pegar um pincel menor, tá? E vou trabalhar com uva aqui. Vem com uva e com vinho. Tô com violeta aqui. E eu vou mesclando, então, eu vou mesclando o violeta, o vinho e a uva. Ó, o tom uva aqui, a cor uva. Tá? Essa aqui tá bem escura. E aí, eu venho trabalhando com lilás seco. Eu vou só espalhando a tinta, tá? Vocês viram que secou. Tirar aqui para não manchar. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês viram que aqui já deu aquela secada. Então, o que que acontece? A tinta, o tecido puxou a tinta e ela deu meio que uma sumida aqui. Só que é exatamente o que eu quero que aconteça. Só algumas áreas que eu vou reforçar, tá? Vou pegar o branco aqui, que a gente vai trabalhar com branco também. Então, algumas áreas, por exemplo, eu vou pegar essa aqui de trás, ó. Aí eu já vou pegar bem pouquinho lilás seco. Tiro o excesso da tinta do pincel e venho só dar uma reforçada em algumas áreas, sem mexer muito, ó. É bem pouquinho.
Vou pegar um papel toalha, que essa área que eu ainda acabei de pintar, tá molhado. Então, para não acontecer de manchar, ó, vou pegar essa outra aqui, ó, só para reforçar bem pouquinho, ó, sem pôr muita tinta no pincel, tá? Tira aqui, ó, vem em algumas áreas e reforço o aveludado da casca aqui. Não é pra tacar tinta aqui, é só um pouquinho que a gente precisa para reforçar, ó. E a gente ainda continua mantendo o aveludado mais suave. Aqui também. Eu só quero reforçar algumas partes que é para deixar o aveludado mais forte, mas não é em toda a, a uva. Porque senão eu perco aquele efeito natural. Por isso que eu misturei, eu pintei junto com o lilás seco. Aí depois, em algumas partes, eu venho e reforço e eu consigo ainda manter aquele natural da uva. Porque tem áreas que ele fica mais forte e tem área que ele fica mais suave. Então, é isso que a gente tem que fazer, até mesmo para deixar uma fruta mais natural, para não dar aquele ar artificial, a uva vai ficar bem. Tipo, a gente fica vendo que é uma pintura. Quando a gente quer que algo seja mais realista, é assim que eu faço, tá? Hum. Reforça onde já foi feito em alguns pontos, outros eu deixo mais suave. Então, eu venho com um filete e vou colocar aqui, ó, o branco aqui, ó. Eu vou colocar a luz pro meu lado direito, ó. Eu pego uma pontinha aqui, ó, só pra dar o brilho aqui, ó. Aquele brilho que tem na casca, ó. Aqui eu ponho bem pouquinho. Aqui também, ó, branco. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de lilás. E vocês viram que esse brilho vai em cima desse aveludado, ó. Tá? Eu não deixo como que se diz, redondinho. Vou reforçar um pouco. Ah, eu coloquei branco aqui. Não vi, mas vamos, sem espalhar muito ele. Eu venho aqui agora com o lilás seco, ó. E aqui tá o branco, então não vou mexer muito aqui. Põe com coisa que aconteceu e deixa assim. Não vou mexer, tá? Aqui também eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó. Deixa assim. Aqui, ó.
Ai, eu tô pegando o branco. Deixa eu tirar esse branco daqui, que nem todos os lugares vai branco. Foi aqui, então eu deixo. Eu não vou mesclar, eu só tô colocando a tinta e espalhando, tá? Ó, eu venho com branco aqui, ponho brilho aqui, ó. Não é pra deixar o excesso de tinta, tá, gente? Aqui, ó, eu ia pegar branco de novo, ó. Mas não é pra pôr o branco. E agora eu vou trocando de pincel. Ó, pôr o branco aqui, nesse lado também. Aqui eu vou reforçar um pouquinho, ó. Aqui também. Eu vou fazendo batidinhas em algumas áreas, ó. Só reforçando um pouquinho. Gente, é importante que vocês assistam os vídeos até o final, que às vezes eu venho com algumas coisas, ensinando, passando algumas dicas para vocês. Se vocês não assistem, aí acaba perdendo, tá? Sempre importante, principalmente para quem tá começando agora, é legal que vocês vejam os vídeos até o final e assim também vocês ajudam a gente aqui, deixando um like, compartilhando, comentando. Até nessas uvas mais escuras aqui, ó, a gente reforça aqui. Eu dei uma reforçada aqui. Agora, essa aqui, deixa eu reforçar um pouquinho mais aqui. E aí eu venho com um branco aqui, ó, e coloco uma luz, tá? Ó, o branco eu não espalho o branco, eu só venho e deixo um pouco de tinta aqui. Ó, agora deste lado aqui também. Ele vai secar, vai dar mais uma puxada, ó, como que ele vai puxando. E vai ficando mais natural. Ó, não quero que ele fique muito marcado. Então, tem áreas, ó, por exemplo, tem algumas que eu não coloquei a luz branca porque não precisa, tá? Não é em tudo que a gente vai colocar. Aqui. Aqui, ó, puxei um pouquinho mais. E aí, só sujeirinha do pincel. Aí eu venho com o branco aqui e coloco, ó, o brilho. A gente só vai reforçar. Com o brilho aqui. Isso aqui também, que a gente tem que reforçar também, ó. Ó.
E aqui eu venho e coloco o brilho. Vou trabalhar com o verde pistache, colocar o sépia e um pouquinho de siena natural, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses três aqui. Ó, eu vou vir... Ah, tem um pouquinho do vinho, eu vou trabalhar com um pouquinho de vinho também. Então, aqui nessa parte aqui de baixo, aqui, ó, tomando cuidado para não sujar a mão e depois manchar o pano, tá? Ó, eu vou vir com um pouquinho de sépia aqui, ó. Vem com vinho também. Então, gente, essa uva aqui dá para vocês fazerem a base dá para vocês fazerem a outra lá que eu fiz da maçã verde. Se vocês não assistiram o vídeo como pintar a maçã verde, tá lá o vídeo, tá? Vocês assistem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Ó, eu tô vindo com o verde pistache. Ó, deixa eu ver se tá dando para vocês aqui. Ó, venho de novo com sépia. Eu vou fazendo meio que uma misturinha aqui, direto no cabinho aqui, ó. E de novo com sépia, ó. Aqui, eu vou pegar bem aqui na pontinha aqui, vou misturar o vinho com esse siena natural aqui, ó. E vem com o verde pistache de novo, reforçando ele, tá? Ó, vem com um pouquinho mais de vinho aqui, na pontinha, na parte de baixo. E aí eu consigo um cabinho mais natural. E o que que acontece? Eu não vou trabalhar com branco para colocar a luz. Eu vou vir com um erva doce em algumas áreas aqui, bem pouquinho. Em algumas áreas eu coloco um pouquinho de erva doce. Se eu pôr o branco aqui, ele vai dar aquela gritada. Ó, aqui eu vou reforçar um pouquinho mais de vinho. Essa aqui é uma uva que não tá aparecendo tanto cabelo, só um ou outro. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tem um cabinho aqui, ó. Vem com o sépia, mas olha, eu deixei essa marquinha aqui, é onde tá o começo aqui, aí eu venho com um pouquinho, eu já passei o sépia e agora eu venho com o vinho aqui e jogo o verde pistache em cima, ó. O verde pistache vai vir bem aqui. Será que tá dando pra vocês verem? Acho que tá. Ó, o sépia, misturo junto com o vinho aqui e venho com o verde pistache. Ó, tá? Venho com um pouquinho de siena natural. Aqui é que eu acabei pintando, porque precisava, mas a gente vai vir com. Eu vou, para mim poder marcar, eu vou vir aqui primeiro com o verde pistache, só para marcar aqui, ó. Ele vai dar só aquela puxadinha, não vai
ele vai sumir aqui um pouquinho. Ó, e aí eu venho com o sépia. Um pouquinho de vinho, para dar aquela mescladinha. Tá? Ó. E um pouquinho de siena. Ó, só para dar uma... de tá, como que se diz? É como se a casca tivesse... o cabinho tivesse dado aquela desfiada, puxando, ó. E vem mais um pouquinho de verde pistache, bem pouquinho. Aqui tem outro cabinho. Ó. Que o que que aconteceu? Eu passei com a tinta em cima, mas eu tô vendo ali na minha referência, o outro tá aqui. Então, eu vim com sépia e o siena natural aqui nesse caso. Ó. Vem com um pouquinho de vinho também, para dar aquele efeito. E um pouquinho de erva doce, tá? Ó, bem aqui. Bom, gente, esses são os cabinhos das uvas. Essas são as uvas que eu tinha gravado. E aí acabou no som, o áudio saiu ruim. E tive que vir gravar aqui para vocês de novo. Através desse vídeo aqui, vocês conseguem fazer aquela uva também, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu fico muito feliz se vocês deixarem comentário aí, vocês compartilharem, deixarem um link. Assim dá um ânimo pra gente continuar trazendo conteúdo para vocês, tá? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigada por vocês darem esse apoio pra gente. E até a próxima. Tchau.